Audiolivro O Poder de Suas Palavras, de Dom Gosset e E.W. Kenyon. Capítulo 1. Confissões certas e confissões erradas. Poucos cristãos compreendem a importância da confissão. Sempre que usamos essa palavra, instintivamente pensamos na confissão de pecados, fraqueza e fracasso. Esse é o lado negativo da questão. Confessar é a afirmação de nossa crença, nosso testemunho de algo que conhecemos, uma verdade que abraçamos. Por conta disso, essa atitude exerce um importante papel no cristianismo, o qual é chamado de a grande confissão. Jesus planejou que a vida e o amor fossem enviados ao mundo por meio do nosso testemunho, ou seja, da confissão dos nossos lábios. Aqueles que testemunham, testificam e confessam têm sido grandes líderes nesta vida revolucionária que Cristo nos deu. Porém, nosso maior problema é saber o que temos de confessar. Nossa confissão está centrada em vários fatos. Em primeiro lugar, o que Deus preparou para nós em Cristo, no Espírito Santo e na Palavra. Em seguida, há o fato de quem somos para o Pai em Jesus. Por fim, o que o Senhor opera por nosso intermédio e o que a Palavra faz por nossos lábios. Você não pode confessar o que lhe é desconhecido, nem dar testemunho disso. Em um tribunal, somente é aceito aquilo que a pessoa de fato viu e ouviu. Do mesmo modo, o importante é o que você sabe a respeito de Jesus Cristo e de quem você é nele. Poucos cristãos ousam confessar ao mundo o que a palavra declara, quem eles são em Cristo. Por um instante, reflita sobre esse versículo das Escrituras. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Que revolucionário seria se a igreja fizesse essa confissão? Ela não se refere apenas às pessoas perdoadas, membros de igrejas pobres, fracos, combaleantes e pecadores, mas também às novas criaturas em Cristo que possuem a vida, natureza e habilidade divina. Imagine o grande mover causado na igreja moderna se você confessasse que é absolutamente redimido em Cristo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Efésios 1, 7 e 8. O versículo anterior significa que o domínio de Satanás foi quebrado. Ele perdeu a autoridade que tinha sobre a sua vida no momento em que você se tornou uma nova criatura. Um novo Senhor, Jesus Cristo, reina sobre você. O senhorio de Satanás chegou ao fim e o governo do Filho começou. Doenças e enfermidades não o governam mais, nem os velhos hábitos podem mais ser seus senhores. Você é uma nova criatura em Cristo. Que grande mover aconteceria se essa parte das Escrituras se tornasse realidade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Esse é o ensinamento mais revolucionário que nos foi passado. Confesse isso ao se colocar perante o mundo. Deus está comigo essa manhã. O texto bíblico de 1 João 4,4 declara: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Destemidamente, você afirma: Deus está em mim. O mestre da criação está em mim. Que confissão tremenda! Enfrente a vida sem medo. Você sabe que maior é aquele que habita em seu interior do que todas as forças que se opuserem a você. Coloque-se diante de contas que não pode pagar e desafie, com destemor, os inimigos que não pode derrotar sozinho. Diga com triunfo: Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Eu estou cheio de alegria e vitória, pois Deus cuida de mim. Ele guerreia as minhas batalhas. Não temo as circunstâncias, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O Altíssimo não é apenas a minha força, como também é a minha mão direita. Ele é a minha salvação. Logo, a quem eu temerei? Ele derrama sua luz sobre os problemas da minha vida, de modo que eu tome decisões inteligentes. Ele é a minha libertação de cada armadilha feita pelo inimigo para mim, de cada cilada na qual o diabo poderia me escravizar. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Eu não tenho medo de coisa alguma, pois o Deus onipotente está ao meu lado. Essa é a minha confissão contínua. Confesso que tenho uma redenção, a qual o Senhor planejou e preparou em Cristo. Sou uma nova criatura de quem Ele é o autor e consumador. Não apenas tenho a retidão que me permite estar em Sua presença, como se o pecado jamais tivesse existido, mas também possuo a justiça que fora compartilhada comigo na nova natureza que recebi dele. Ganhei a vida e a natureza de Jesus, e em ambas está a vida de Deus. Isso me torna justo, tal como Ele é. Essa confissão me dá ousadia na oração, edifica a fé e me certifica do caminho. Diante disso, não sou mais confinado pelas limitações, porque estou unido àquele que é ilimitado. Ele é a videira, e eu sou o ramo. Carrego seus frutos, porque a videira compartilha comigo a plenitude de sua vida. Sei que isso é real, pois se tornou parte do meu ser. Sei que amo, pois Ele derramou seu amor em meu coração por intermédio do Espírito Santo. Vê Romanos 5:5. Entende que a sua natureza em mim é amor, e a sua habilidade de amar me conquistou. Logo, agora também amo em qualquer circunstância. Eu digo com alegria, porque o pecado não terá domínio sobre mim. Romanos 6:14. Ou seja, ele não exerce mais autoridade sobre mim. As circunstâncias não podem mais me manter cativo e ser um obstáculo para minha missão no mundo. Eu não tenho somente em mim a vida de Deus e o seu Santo Espírito que levantou o Filho dos mortos, como também possuo a condição de usar o nome de Jesus. Ele me deu esse direito legal. Minha confissão é que o Pai me dará tudo o que eu lhe pedi no nome de Jesus. Ele me autorizou a fazer isso, e eu uso esse poder para ajudar a humanidade. Eu assumo o lugar de Cristo, o qual realiza a sua obra por meu intermédio e vive em mim. Jesus disse: em meu nome, você expulsará demônios. Portanto, estou exercendo os meus direitos. Ele prometeu: em meu nome, você colocará as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Minhas mãos são o meio pelo qual a vida dele é derramada. Eu tenho a vida em abundância, e digo as suas palavras que destroem o poder da morte, dos demônios e curam os enfermos. Por meio dos meus lábios, essas palavras realizam as mesmas obras realizadas por Jesus. Essa é a minha confissão. Esse é o meu coração se expressando pelas declarações de minha boca. Confessar é a expressão da fé. Assim como o amor, a fé somente é revelada por meio de ações e palavras. Além disso, ela cresce com a nossa confissão. Então, se não existe fé, não há confissão. O ato de confessar beneficia bastante aqueles que creem. Localiza-os, estabelece pontos de referência na vida deles. Afeta poderosamente o espírito e o homem interior deles. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissões para a salvação. Romanos 10:9 e 10. Há duas confissões nesse caso, e ambas são positivas. Em primeiro lugar, a do senhorio de Jesus, e em seguida, a de que quem declara isso se tornou a justiça de Deus e está salvo. Muitos cristãos são fracos.
embora sejam sinceros, porque nunca ousaram confessar quem são em Cristo. Eles precisam descobrir quem são aos olhos do Pai, como Ele os vê, e então confessar essa verdade. Isso pode ser visto nas epístolas. Leia-as e declare. Com coragem, quem a palavra diz que você é em Cristo. Ao fazê-lo, sua fé será abundante. Talvez sua fé esteja sendo controlada e mantida em cativeiro, porque você nunca ousou confiar no que Deus diz quem você é. Lembre-se de que a sua fé nunca irá além da sua confissão. Confesse quem o Senhor é para você e o que o Espírito e Cristo fazem em seu favor, pois assim você terá uma vida de fé positiva e sólida. Não tema qualquer circunstância, doença ou condição e enfrente a vida sem medo, como um conquistador. Com o tempo, você perceberá a seguinte verdade: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Para ser um vencedor, é necessário fazer essa confissão. Uma confissão errada. A confissão errada é da derrota, do fracasso e da supremacia de Satanás. Você declara derrota ao falar sobre seu combate com o diabo, sobre como ele o prejudica, prende-o em cativeiro e o mantém doente. Esse tipo de revelação exalta o adversário e inconscientemente afirma que Deus Pai fracassa. Grande parte das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo, destrói a fé e mantém quem a faz em cativeiro. O adversário será derrotado em cada combate por meio da confissão de seus lábios, que se origina da fé em seu coração. Confessar que Satanás é capaz de prejudicá-lo, impedi-lo de ter sucesso, o encherá de fraqueza e medo e dará ao inimigo domínio sobre você. Por outro lado, a influência satânica é vencida pela confissão corajosa do cuidado e da proteção de Deus e a afirmação de que aquele que está em você é maior do que qualquer força à sua volta. Toda vez que você declara seus medos, suas dúvidas, sua fraqueza e doença, também confessa abertamente que a palavra não é verdadeira e que Deus falhou em cumpri-la. O Senhor afirma: pelas suas pisaduras você foi curado, e certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Porém, em lugar de confessar que Ele tomou suas doenças e as mandou embora, você diz que ainda as tem, ou seja, você assume o testemunho dos seus sentidos naturais, em vez do testemunho da palavra. Enquanto você mantiver firme sua confissão de fraqueza, doença e dor, ainda as terá. Você pode pedir durante anos que um homem de Deus lhe faça a oração da fé, mas isso não adiantará porque a sua descrença destrói o efeito da fé. O cristão que sempre declara seus pecados e confessa sua fraqueza edifica a fraqueza, o fracasso e o pecado em sua consciência. Se pecarmos, temos de confessar que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E jamais nos referirmos a isso novamente. Não se trata de uma história do passado. Caso contrário, poderíamos recordar dela. Temos de agir como se nada tivesse acontecido. Nunca devemos nos lembrar e ao Senhor dos nossos fracassos ou erros cometidos. Eles não existem. Confesse que você permanece completo nele. Que aquilo que Deus declarou a respeito dos seus erros e deslizes é absolutamente verdadeiro. Peça perdão pelos seus pecados e os esqueça. Jamais os confesse a outras pessoas, nem conte a ninguém sobre suas fraquezas ou seus deslizes e fracassos. Elas não se esquecerão dessas coisas, e em algum momento irão lembrá-lo deles. Se for para dizer a alguém, diga ao Senhor, e então esqueça. Ouse confessar. Confesse que Deus é o Senhor da sua vida, sobre as doenças, os males e Satanás. Conserve sua confissão do senhorio absoluto de Jesus sobre tudo que poderia mantê-lo cativo ou impedi-lo de usufruir da obra consumada de Cristo. Diante de cada necessidade, declare que o Senhor é o seu pastor
e que nada lhe falta. Sempre no tempo presente. Ele é o seu supridor. Ele é a sua saúde, sua força. Logo, se ele é a força da sua vida, de quem você terá medo? Lembre-se que nós nunca realizamos além da nossa confissão. Se você ousar confessar a cura fundamentada na palavra, então não existe doença para você. Diante da dor e de uma ferida aberta, faça a confissão de que você é curado pelas pisaduras dele e a conserve sem vacilar, sabendo que para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. A palavra poder significa habilidade de fazer o bem. A palavra lhe trará cura se você confessá-la continuamente, pois o seu corpo obedecerá à sua confissão. Além disso, ele responderá à sua mente, e o seu espírito terá senhorio sobre ambos. Enviou a sua palavra, e o sarou. Salmo 107, versículo 20. Cristo era a palavra. Agora, o nome de Jesus e as palavras dele se tornaram a sua cura. Confessar é confirmar a palavra de Deus e a sua confiança no que ele falou. Eis aqui várias confissões que cada cristão deveria fazer. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. Nós confessamos o senhorio de Jesus e a justiça absoluta que nos é compartilhada em nossa redenção. Ousamos confessar diante do mundo e do trono do Altíssimo que Jesus é o nosso Senhor e que nele recebemos a salvação e nos tornamos justiça de Deus. Nós confessamos que somos novas criaturas, das quais Jesus é o cabeça e o Senhor. A palavra assumiu o lugar do Filho em nossa vida. Por conta disso, devemos obedecer-lhe, assim como obedeceríamos a Cristo se ele estivesse em pé diante de nós. Encontramos em 1 Pedro 5, versículo 7, uma segunda confissão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confessamos que não temos mais cuidados, ansiedades e fardos. Jamais poderemos nos prostrar. Não devemos nos alarmar ou ser incapazes de realizar o trabalho da nossa vida. Nossa mente está plena e arejada. Nosso espírito está livre. Nosso testemunho tem a unção do Espírito, pois ele carrega cada fardo ou carga e supre cada necessidade. Uma terceira confissão é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Não me faltam dinheiro, saúde, descanso ou força. Nada me falta. Ele é tudo de que eu necessito. Essa é uma realidade viva. Que vida eu possuo! Que sensação de segurança, poder e vitória! Não tenha medo de assumir a posição expressa em Filipenses 4, versículo 19, a qual diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em alta voz, faça a sua quarta confissão, a de que o que está escrito em Isaías 53, 3 a 5 é verdadeiro. Todas as doenças, fraquezas e debilidades foram postas em Jesus Cristo. Por isso, você está livre delas. Assim como ele levou o seu pecado, carregou a sua doença. Você está completo nele e livre dos fardos, do poder, da dor e do efeito das doenças. Essa confissão lhe dará um corpo saudável, uma mente arejada e um espírito vencedor. Sua quinta confissão é que 1 Coríntios 1, versículo 30 é absolutamente verdadeiro. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ele se fez tudo isso por você. Sendo assim, você não precisa orar por sabedoria, assim como Tiago ordenou que os bebês em Cristo fizessem. Vê em Tiago 1, versículo 5. Pois ele é a sua sabedoria, porque você se tornou a justiça de Deus nele. Não precisa mais pedir por justiça. Não há necessidade de pedir que ele o santifique, pois ele é a sua santificação. Não peça por redenção, porque você já está redimido.
O Senhor é a sua redenção. Que confissão a ser feita perante o mundo. Hebreus 4, versículo 14 diz: Conservemos firmes a nossa confissão. Temos descoberto a extensão da nossa confissão, mas há muito mais nela do que você encontrará nesse livro. Seu sucesso e sua utilidade no mundo serão medidos pela sua confissão e pela tenacidade com a qual você a conserva contra todas as circunstâncias ou as opiniões dos homens. Você nunca deve ceder ao medo ou ouvir a voz dos sentidos. Conserve sua confissão, sabendo que Deus não falha com você. Um grande perigo é a confissão dupla, a qual ocorre quando você confessa a absoluta fidelidade da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, também fala sobre sua doença, fraqueza, falta de dinheiro e incapacidade. Você confessa que Ele é o seu supridor e a sua cura, e declara que está curado pelas suas pisaduras. Mas, em seguida, também fala sobre a sua incapacidade de realizar algo devido à sua doença. Você diz que não consegue fazer as tarefas de casa ou cuidar do seu negócio porque não tem capacidade para isso. Embora você tenha confessado que Ele era a força da sua vida e que pelas suas pisaduras você estava curado, a sua confissão de doenças e males destruiu o que você é em Cristo ou o que Ele é para você. Essa é uma das confissões mais perigosas. Você descobrirá que tem sido tão cuidadosamente treinado na confissão do erro, do fracasso, da fraqueza, do pecado, da doença e da falta, que será necessário um grande investimento de disciplina por meio da palavra para curá-lo desse hábito. Então, faça agora a sua confissão e permaneça nela. Capítulo 2. Cuidado com as confissões negativas. Muitos de nós não nos damos conta que nossa confissão pode nos encarcerar ou nos manter livres. E não temos que ver somente a nossa maneira de pensar como sendo algo que interfere no nosso comportamento, mas também temos que analisar as palavras que falamos. Tudo isso edifica o poder ou a debilidade dentro de nós. Nossas palavras se convertem em moedas do reino da fé. Nossas palavras nos atrapalham ou nos mantêm cativos se falamos palavras negativas, palavras que nos prendem a situações desagradáveis. As palavras poderosas podem influenciar de outros, o que confessamos com os nossos lábios e o que realmente domina o nosso ser interior. Às vezes, confessamos inconscientemente tudo aquilo que cremos. Se falamos acerca de enfermidade, então se deve crer que há de se ficar enfermo. Então aquilo que nós falamos é uma expressão do que nós cremos. É uma expressão da fé. Também isso se aplica com relação ao lado negativo. Se você acredita que vai ficar doente e fala que vai ficar doente, você está semeando a fé de uma forma negativa. Você está profetizando a sua derrota. Você está profetizando o fracasso. É muito surpreendente a fé que as pessoas têm nas coisas erradas. Elas creem firmemente em câncer, em úlcera de estômago, em tuberculose e muitas outras enfermidades incuráveis. A fé tem que acreditar que a enfermidade não vai dominar você. A enfermidade não vai chegar até você porque a promessa de Deus é que Jesus Cristo levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. É nisso que nós devemos crer, na promessa da palavra de Deus, na promessa em que em Jesus Cristo nós temos saúde. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em que temos que crer? Na derrota ou na vitória? Na vitória, porque a promessa de Deus para a nossa vida é a promessa de vitória. A promessa de Deus para a nossa vida é a promessa de saúde. A promessa de Deus para a nossa vida é a promessa de bem-aventuranças. Então é nisso que nós temos que crer, no positivo, nas bênçãos, nas coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus é bom.
Se Deus é bom, Ele tem o melhor para o seu povo. Deus que é bom, não vai dar coisas ruins para o seu povo. Deus que é bom, não vai querer que seu povo fique enfermo. Deus que é bom, não vai querer que seu povo seja derrotado. Deus quer o melhor para nós. Porém, muitas vezes existem pessoas que começam a falar: "Ah, estou achando que vou ficar doente, porque o tempo está mudando. Ah, eu estou achando que aquele emprego não vai dar certo, porque eu achei a cara daquela pessoa que me entrevistou lá no emprego um pouco diferente. Ah, eu estou achando que aquela pessoa não gosta de mim." São coisas negativas que você não percebe que está lançando no reino. São coisas negativas que você está declarando sem perceber. Nós devemos acreditar que Deus ele tem o melhor para nós. E que Deus fará como nos diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles a quem Deus escolheu. Então o que devemos esperar? Derrota? Não. Devemos esperar o melhor de Deus. Deus nos escolheu com propósito. O propósito de nos abençoar. O propósito de nos fazer superar. O propósito de nos fazer vencedores. Então, devemos andar por fé no Senhor, não nos sentimentos. Muitas vezes temos sentimentos que nos enganam, emoções que nos enganam, e que não é a verdade dos fatos. Então não devemos confessar aqueles sentimentos negativos. Devemos acreditar, sim, que Deus tem o melhor para nós, que a palavra de Deus que promete saúde, que promete cura, que promete bênçãos, que promete livramentos, que promete o melhor para nós. Esta palavra, ela vai se cumprir na nossa vida. Devemos, sim, declarar a palavra de Deus. Algumas pessoas costumam dizer que é heresia você acreditar que há poder nas palavras. Então, essas pessoas começam a falar de fulano, de cicrano, de beltrano, começam a falar só das coisas negativas. Começam a falar de pregador A ou pregador B, porque prega sobre a mensagem da fé. Essas pessoas não veem que esse fato de não acreditar no que a palavra de Deus diz já faz com que elas andem no pecado, que é profetizando derrota, profetizando o mal sobre a vida de alguém. O certo é você acreditar na palavra de Deus. O poder não está na palavra isoladamente. O poder está em você declarar que acredita que aquela palavra de Deus, ela vai se tornar real na sua vida. Por que vai se tornar real? Porque você não é pior do que A ou B. Por que vai se tornar real? Porque é a palavra de Deus. Por que vai se tornar real? Porque o Senhor, quando fala, tem que se cumprir a sua palavra. Há situações em que as pessoas costumam confessar suas debilidades, suas incapacidades, sua falta de fé. Alguns falam assim ingenuamente, sem perceber que ao fazer isso, está na verdade semeando palavras negativas que vão ser ouvidas por ela mesma, que vão ficar em seu cérebro e que vão ter grande influência sobre o seu comportamento. Essas pessoas confessam sua falta de fé e, portanto, passam a ser pessoas cheias de dúvidas, confessam seus temores e passam a ser pessoas temorosas. Elas confessam seu temor à enfermidade e a enfermidade cresce debaixo de sua confissão. Elas confessam a necessidade das coisas e por isso elas vão edificando um sentimento de pobreza que chega a ganhar supremacia em sua vida. Quando nos damos conta que nunca podemos ir além das nossas confissões, estamos começando a chegar ao lugar onde Deus pode começar a nos usar. Se você confessa que pelas chagas de Jesus Cristo você foi curado e se mantém firme na sua confissão, nenhuma enfermidade pode permanecer diante de você. E se nos damos conta ou não, sempre estamos semeando palavras tal. E como Cristo Jesus nos disse em Lucas capítulo 8, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear a boa semente. Esta é a semente que devemos semear. Outras pessoas
estão semeando outras sementes de conhecimento comum que tem de a ver com o temor e a dúvida. E quando confessamos a palavra de Deus, que declaramos com ênfase que por suas chagas fomos sarados, pelas chagas de Jesus Cristo fomos sarados, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, e que nos mantemos firmes em nossas confissões, que vemos o poder de Deus tornar real a nossa confissão. Nossas palavras vão semear a fé ou vão semear dúvida em nosso coração. Em Apocalipse, capítulo 12, versos 11, está escrito: eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, ou seja, pela palavra de Deus. Eles o venceram com a palavra de Deus, que era o testemunho que eles davam. Eles superaram todas as provações, as lutas e as adversidades que o inimigo criou com o poder da palavra negativa. A maioria dos enfermos que Jesus curou durante o seu ministério, segundo a Bíblia, ele curou usando palavras. E Deus, o Todo-Poderoso Deus, ele criou o universo, segundo a Bíblia, com palavras.